Durante o evento da Fundação Perseu Abramo e Fundação Friedrich Ebert, Lula abordou a questão do aborto no Brasil e defendeu a legalização da prática. Para o petista, o tema deveria ser tratado como saúde pública, para que todo mundo pudesse ter direito e não vergonha. Além de afirmar que mulheres ricas realizam o aborto em outros países, onde o procedimento é liberado, enquanto mulheres pobres estão supostamente morrendo tentando abortar. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. No ano passado, ele já havia abordado o tema e dito na ocasião que era contra o procedimento. Sobre a pauta da família e dos valores, Lula criticou o conservadorismo e classificou os temas como muito atrasados, além de criticar indiretamente o presidente Jair Bolsonaro, acusando o chefe do executivo de machismo. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Ele não cuidou dos filhos dele com educação para falar da questão moral, da questão da família. O comportamento dele com relação às mulheres não lhe dá o direito desses valores. Ele não respeita. Ele acha que mulher é um objeto. Sabe? Então, é esse cidadão que tenta pregar valores para um grupo, sabe, brasileiro que acredita. E eu acho que nós é que temos que assumir essa discussão, tentando fazer a sociedade evoluir e não compartilhando do retrocesso, sabe, que a gente tem nessa discussão. No entanto, aqui em Os Pingos nos Is, vamos relembrar 3 falas do petista em que ele se contradiz. Ele teve uma conversa gravada com Dilma Rousseff, na qual disse que durante uma operação da Polícia Federal, que Clara Ante, ex-diretora do Instituto Lula, estava dormindo e que ela teria confundido 5 agentes da Polícia Federal com um presente de Deus. Vamos ouvir. Na casa da Clara Ante, sabe? A Clara estava dormindo sozinha, quando entrou 5 homens lá dentro, ela pensou que era um presente de Deus, era a Polícia Federal. Sabe? Ela pensou que era um presente de Deus. Já em conversa com o ex-ministro Paulo Vanuc, Lula relembrou de Clara Ante e pediu um movimento contra um dos procuradores da Lava Jato, indagando sobre as mulheres de grelo duro do PT. Até tirei o sarro da Clara Ante, que fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra o filho da puta, deixava ela sem comer, sabe? Dava chibatada nela. Cadê as mulheres de grelo duro lá do nosso partido, porra? Por fim, durante evento no Instituto Lula, em 2014, o petista assumiu que mente ao falar sobre dados de abortos e crianças de rua no Brasil, dizendo nem saber a fonte. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Estamos ouvindo então esses trechos de falas do ex-presidente Lula, relembrando a você alguns desses momentos. E dizíamos aqui da manifestação dele em um evento recente sobre o aborto, defendendo o aborto, se contradizendo sobre a posição a respeito do aborto e criticando o conservadorismo. Durante a entrevista à Rádio T do Paraná, agora, nessa semana, Lula ignorou os calotes que tomou ao fazer empréstimos via BNDES a ditaduras e defendeu ajuda na obra do metrô na Venezuela,
atribuindo o início das obras ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu fui acusado de que eu estava gastando dinheiro no metrô de Caracas. Quem começou a fazer o metrô de Caracas foi o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, e começou correto. Começou correto, porque um país do tamanho do Brasil, ele pode financiar, com dinheiro emprestado, obras em outros países, sim. Bom, no melhor estilo Recordar é Viver, os Pingos nos Is ativando a memória da nossa audiência. E eu já digo boa noite para o Alexandre Garcia, que está conosco aqui nesta quarta-feira. Alexandre, boa noite. Quero te ouvir sobre este resumo que fizemos aqui sobre as manifestações do ex-presidente. Boa noite. Foi uma manifestação explícita de hipocrisia, o que a gente viu aí, né? Dá vergonha. A gente, ouvindo passivamente, já fica envergonhado com uma coisa dessa. Mas eu tenho uma teoria, eu gosto muito do Freud, gosto muito de psicologia. Eu tenho uma teoria, eu acho que inconscientemente ele está cometendo atos falhos nesses últimos dias porque não quer ser candidato, porque está fazendo a anticampanha. Com as declarações de hoje, por exemplo, ele acaba com uma afinidade com qualquer religião cristã, ao dizer que toda mulher deveria poder fazer o aborto, se não quer ter filho, faz o aborto, né? Disse que os valores da família estão atrasados, né? Criticou a classe média também, né? Defendeu o dinheiro brasileiro para a Venezuela. Isso hoje, se a gente somar com outros dias, né, que ia dar toda a força para o MTST, ia acabar com a atualização das leis trabalhistas, com o teto de gastos, com as privatizações. Ontem brigou com os deputados federais, sugerindo na CUT, né, acho que foi segunda-feira, que sindicalistas descobrissem o endereço dos deputados e fossem para a casa deles assediar a família deles, incomodar, como ele disse, a mulher, os filhos, né? Tem deputado reagindo aí, dizendo que vai se armar para evitar que façam isso, né? E outros que vão entrar na justiça. Então, parece que é a anticampanha. Não foi isso que eu vi em 2002, quando ele foi convencido pelo Zé Dirceu e por publicitários a fazer o Lulinha Paz e Amor. Fez exatamente o contrário. Ia lá para o Mato Grosso do Sul, chamava o Zeca do PT, disse, o governador, me mostra aí, me leva para os agricultores que eu quero dar garantia que não vai ter MST em cima deles. Foi lá em Uberaba, na Associação de Gado Zebu, para dizer a mesma coisa. Foi lá em Sertãozinho para dizer para os plantadores de cana a mesma coisa. Foi na Fiesp para dizer que ninguém vai invadir fábrica, que serão obedecidas às leis de mercado, né? Isso foi em 2002, aí ele foi eleito, ganhou do Serra, tinha perdido 3 eleições antes e estava com teto, ele tinha 16%, uma eleição, 18% na outra, 20% na outra, não passava daquilo. Passou na hora que virou Lulinha Paz e Amor. E agora está virando Lulinha pró-aborto, pró-modernização da família, pró-Venezuela, pró-desfazer os progressos que foram feitos na legislação. Eu só posso atribuir, ou ele está muito enganado sobre quem é maioria no povo brasileiro, né? Ou ele está muito enganado, que a maioria é conservadora, é contrária a isso que ele defende, né? Ou ele está querendo desistir da candidatura, quer tornar inviável para que o partido diga, olha, você tem razão, não dá mais, é melhor descansar. Pode ser isso também. Augusto. Concordo com o Alexandre. É a campanha de quem não quer vencer a eleição. Ele é a favor da censura à imprensa e se expõe com essas mentiras que, além da infelicidade da declaração, para dizer o mínimo, ele se expõe àquela verdade, né? A internet não perdoa. Essa relação aí que o nosso Binha mostrou, ela poderia ser ampliada por coisas assim. Ele poderia nos contar como é que ele fez para reter a documentação da mulher, que ainda não era casado, com a Marisa Letícia, os dois eram viúvos. Ela precisava de documentos do sindicato e ele confessou que segurava esses documentos para que ela tivesse de voltar. Boa técnica de sedução, né? Ele fez discursos à beira à beira da sepultura, não, ao lado do caixão da mulher. Explorador de cadáveres.
Ele tem aquela frase famosa em Pelotas: Pelotas é um polo exportador de viado, é assim que ele pronunciou, viado, quando os gays não admitem outra palavra vinda de qualquer líder político. E a questão da Venezuela, vamos botar aqui os pingos nos is. O Fernando Henrique fez o primeiro contrato, o PT alterou os outros e transformou o metrô num sorvedor de dinheiro que deveria ter sido aplicado aqui no Brasil e em outros lugares. Para resumir, ele fez em Cuba, com dinheiro brasileiro, o Porto de Mariel, que é o porto que ainda não temos em Santos, por falta de dinheiro. Então, estou com o Alexandre. Eu acho que essas declarações do Lula, ou ele não quer ser candidato, ou ele não está muito bem da cabeça, ou ele quer aumentar a esperança do Alckmin, né?